bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para mais um estudo das nossas células apostólicas. Meu nome é Roseni, faço parte da primeira Igreja Batista Renovada no Gradim, ovelha do pastor Eduardo e da pastora Valéria. Faço parte do Ministério de Mulheres da nossa igreja, Feitas para Gerar. E hoje nós estamos aqui para mais um estudo com as nossas células apostólicas. E o estudo de hoje nós temos como base, durante esse ano, nós temos como base o livro Enraizado. Esse livro, ele fala os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. E os nossos estudos estão sendo todos baseados nesse livro. E nós temos as nossas células como tema deste ano: mulheres enraizadas e edificadas na rocha. A nossa rocha, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E hoje, baseado no tema do livro Enraizado, nós iremos falar sobre a ordenança a seguir. E, em primeiro lugar, eu quero perguntar para você: você sabe qual é a ordenança primordial para um cristão? A ordenança primordial para qualquer cristão, aquele que segue a Cristo, é seguir ao Senhor Jesus. E aonde nós podemos encontrá-lo? E aonde ele está indo? Como podemos saber como seguir a Jesus? Nós podemos encontrá-lo nas Escrituras. A nossa Bíblia é a nossa regra de fé e prática cristã. Por isso, a ordenança primordial de todo cristão é seguir a Cristo. E o que as Escrituras contêm? As Escrituras, elas contêm os ensinamentos fundamentais para a nossa vida. Todos nós, cristãos, aqueles que seguimos a Jesus, devemos ter como base para a nossa vida as Escrituras Sagradas, porque ali nós encontramos Jesus, o nosso Salvador e o nosso caminho certo. Como Jesus deseja que o conheçamos? Através da Bíblia. Ela nos fala sobre Jesus. Ela nos relata Jesus e lá nós encontramos o nosso Jesus. E por que devemos conhecê-la? Conhecê-lo através das Escrituras. Nós devemos conhecê-lo através das Escrituras para que a sua palavra habite dentro de cada um de nós. Amém? Eu quero convidar para nós lermos a palavra do Senhor que está em João 5. Nós vamos ler o versículo 38, 39 e 40. A palavra do Senhor nos diz assim, no 38: nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. No 39: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. No verso 40. Aqui no 38... quando Jesus fala, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Jesus, ele aqui está denunciando os religiosos, por eles não terem de fato a palavra de Deus no coração. No 39, quando ele fala que vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito.
Aqui nesse verso 39, Jesus ele está advertindo, acusando aquelas pessoas que examinavam as Escrituras, mas não encontravam Cristo nelas, pois achavam ter nelas a vida eterna. Porém, negavam completamente ao não reconhecerem que Jesus é o Messias que haveria de vir. No verso 40, quando Jesus fala, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Aqui Jesus está dizendo que eles examinavam as Escrituras, mas rejeitavam o Filho de Deus por causa da dureza do coração deles. E o sinal que a palavra de Deus habita em nós é que ao examinarmos e estudarmos a sua palavra, ele nos leva a ter vida eterna em Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós só temos vida eterna em Cristo Jesus. Então aqui Jesus está nos dizendo, né, que eles examinavam as Escrituras, mas rejeitavam o Filho de Deus. Né? E nós, quando examinamos e a palavra habita dentro de cada um de nós sabemos que Jesus é aquele a quem nós devemos seguir. Existe uma passagem, eu não vou ler essa passagem, porque ela é um pouquinho grande. Lá em Lucas 24, do 13 até o 52, nos fala a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí, interessante essa palavra Emaús. Aí eu fui pesquisar para saber o que significava a palavra Emaús. E essa palavra Emaús, ela significa fonte de águas quentes, né? E Jerusalém significa lugar de paz. Então nós temos um relato nesta passagem desses 2 discípulos, né? Eles conviveram com Jesus durante um bom tempo. Mas quando as mulheres voltaram do sepulcro e falaram que Jesus havia ressuscitado, eles não creram. Então, o que aconteceu? A palavra nos diz que eles saíram de Jerusalém para ir para Emaús. E no caminho, Jesus os encontrou. E o que aconteceu? Como eles estavam no caminho errado, trocando Jesus, que é a fonte de água viva, por outra fonte, eles não reconheceram Jesus. Nós, muitas das vezes, fazemos o mesmo. Abandonamos o lugar de cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho, simplesmente por não crermos. Essa passagem nos mostra que, apesar deles conviverem com Jesus, naquele momento ali, na verdade, eles não o conheciam. Eles o viam como profeta e não como Messias, porque a incredulidade impediu que eles reconhecessem Jesus, que na verdade eles não estavam crendo que Jesus ao 3º dia iria ressuscitar. Conheciam apenas Jesus de ouvir falar. Eles não tiveram uma verdadeira experiência pessoal com Jesus. E eles só reconheceram Jesus porque ele revelou-se através das Escrituras. Quando Jesus revelou-se a eles através das Escrituras, que os olhos deles foram abertos para saber que era Jesus que estava ali durante o caminho, junto com eles. E a forma mais poderosa a qual Jesus usou as Escrituras
foi quando ele foi tentado por Satanás no deserto. As suas respostas foram, lá em Lucas 4, do 4:8 ele falou, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E no verso 2, ele declarou, dito está. Então, Jesus, ele se revela através das Escrituras para cada um de nós. Jesus, ele dedicou-se a conhecer e a praticar as Escrituras, a palavra de Deus. Porque nem as mentiras, nem as pressões de Satanás conseguiram manipular Jesus. Porque quando Satanás tentou, nessa passagem, né? Jesus sendo tentado no deserto, Jesus usou a palavra de Deus. E a maior razão para sermos imersos e enraizados nas Escrituras é que o próprio Jesus estudou, declarou, acreditou e praticou as Escrituras. Todos os que seguem Jesus devem fazer o mesmo. Amém? Agora tem lá em Salmos 119, no verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui, o escritor, ele está comparando a palavra de Deus a uma lâmpada. O brilho intenso da luz da palavra indica o caminho que nós devemos seguir. Podemos seguir com clareza e segurança, porque a palavra de Deus fornece iluminação necessária para que não venhamos a tropeçar. Porque o caminho com a luz da palavra de Deus evita que venhamos a tropeçar em obstáculos, a cair em precipícios e vagar por caminhos perigosos. Elas nos levam a ter passos firmes, caminhada segura, a enxergar o caminho da salvação, que é a verdade e a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois os que estão sem essa luz, sem a luz da palavra de Deus, eles andam na escuridão, nas trevas. Não conseguem enxergar o caminho da salvação e estão perdidos. A pastora, em uma das lições dela, dos estudos, ela falou sobre o filho pródigo, né? E muitas das vezes essa narrativa de viver na escuridão é como o filho pródigo, dessa lição que a pastora trouxe há um tempo atrás para nós. Porque ele estava buscando os prazeres da carne, envoltos em todos os pecados, espiritualmente cego, procurando satisfazer os desejos desenfreados, estava à margem da luz de Deus. Por isso, ele tropeçou com facilidade. E aqui, nós devemos perseverar em ler as Escrituras, pois assim podemos encontrar, aprender e praticar os ensinamentos de Jesus, tendo a sua palavra habitada em nossos corações. Lá em João 10, no verso 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, meus amados irmãos,
seguir a Jesus e conhecer a sua palavra, encontrá-lo nas Escrituras. Esta é a ordenança primordial para cada um de nós cristãos. Hoje nós temos essa ordenança. Existem outras ordenanças na palavra de Deus, mas hoje essa ordenança baseada no estudo do livro Enraizado. Seguir a Jesus, siga Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós só podemos ter a vida eterna em Jesus. Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz. Amém.